Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. E aí, amiga? Nossa, eu tô nessa semaninha meio estranha de dores. Ai, pois é. Mas vamos lá, né? Quanta coisa, né? Eu tô numa semana assim de encerramento da vinda das crianças da escola, da volta presencial. Parece que nunca volta e nunca entra numa rotina. Puxa. Que eu me sinta, enfim, lidando, né? Ou trabalhando produtiva, assim, porque parece que é sempre altos e baixos e vai e volta. E não tô, a rede de apoio ainda não é aquela que uma vez foi mais possível. Sim. Então fica ainda me sentindo assim um pouco correndo atrás sempre atrasada, sempre no delay. Ah, mas eu também tenho essa sensação, mesmo não tendo passado por essa questão, né, de rotina escolar. Eu sinto que essa foi uma mudança muito grande esses últimos anos, com um aumento também de atividades por conta de virtual e agora somando, né, virtual e presencial. Então eu tô me sentindo bem desajustada, assim. Eu acho que é meio comum, assim, né? E aí, reuniões de fim da escola, daí as observações, assim, que... Puxa, será que eu deixei escapar tanta coisa? Será que eu fui relapso? Será que o Abel ficou de recuperação? Eu não entendo muito ainda nessa posição de mãe em uma outra escola, né, com outra metodologia, que antes era a Waldorf e agora essa. No presencial parece que fica diferente, porque quando estava no online, meio que estava todo mundo deixando levar, assim, né? E aí, essa tensão, quanto que ele precisa para tirar nas provas de recuperação? Como que é assim? Ele está muito ruim, mas eu vendo, puxa, eu vejo ele super melhor do que eu quando tinha a idade dele. Falo, ai, filho, me ensina aqui esse cálculo para eu poder te ajudar, me ajudar, te ajudando. É difícil eu conseguir me dar conta do quanto que ele precisa se eu não sou professora. Qual que é a exigência do nível dele, né? Aí precisa produzir um texto com introdução, conflito e conclusão. Tipo, é uma redação de vestibular, de tudo, assim. Gente, para decidir, né? Toda a nota, né? E precisa ter as pontuações, não ter erros de português. Então, assim, com 10 anos a exigência já é. Então, como mediar também o quanto que eu preciso pressionar para quais são os erros que ele não pode cometer. Nossa, Ju, que tenso! Se a gente está cometendo erro o tempo todo, né? Ai, muito tenso, nossa! Daí, assim, a Maria Flor, ela tá pré-alfabética, ela não sabe todas as letras ainda. Eu falei, pois é, mas ela começou a ter essa informação no início do ano e no online, ela nunca tinha esse estímulo, né, de letras e números. Então, eu acho que ela já tá super bem. Mas comparado... E aí, assim, parece que um dia que a Maria Alice, que é a minha enteada, né, sentou com a Maria Flor e ficou trabalhandinha, assim, a Maria Flor adora a Maria Alice, daí, né, tem uma admiração, a Maria Alice querendo super ser prestativa, assim. A professora chegou e falou assim, nossa, como ela evoluiu! Nossa, que loucura isso! 3, 4 dias, falei, claro, alguém... Teve com afeto, teve uma tempo atenção ali, exclusiva. Né?
fazendo alguns exercícios esses que compra na banquinha. Curioso, não é? Que o afeto ensina. Não é, deveria ser a base, né? É. Nossa, eu fico te ouvindo, assim, essa coisa dos conteúdos que salta, né? Essa redação. Gente, né? Onde que esse sistema escolar está ainda, né? Que loucura, porque é muito longe da vida. Muito longe da vida. Essa distorção daquilo que parece que, olha, estou produzindo, olha como eu sou um bom profissional. Tenho muitas críticas aos seus filhos. Parece que, assim, quando eu aponto uma crítica, aponto pontos fracos, eu já te roubo o direito de ser alguém melhor daquilo que eu tô falando, porque eu sou profissional aqui, então, olha, esse aqui não foi bem, tá faltando, ano que vem reprovo, então, atenção, não sei o quê. Olha como eu trabalho bem, tenho poder sobre a situação. Muito forte. E acho que isso é toda essa relação, né? Com, o tempo todo a gente acorda e está submetida a essa relação de poder com tudo. Não, com tudo. Nossa, eu já falei várias vezes aqui, né, dos traumas que eu tenho da escola. A escola, para mim, é lugar de trauma. E aí, quando eu penso assim, eu era muito boa aluna. Eu era da melhor da sala, sempre, né? Uhum. E aí, hoje, quando eu encontro, principalmente amigos do colégio, e eu estudei numa escola quando eu tinha bolsa, né? Então, uma escola de pessoas muito ricas. Todo mundo é melhor de vida do que eu, né? Todo mundo. E aí, uma vez, um amigo meu que tipo, sempre foi muito mal, que eu passava muita cola pra ele, falou assim: Nossa, você era tão inteligente, né? Como você ficou assim, tipo, Ai. pobre? Aí eu falei: Amigo, assim, eu não sou herdeira, né? Apenas é isso. Porque também aí tem essa dimensão, né? Porque essa escola, a sensação que eu tenho é que a escola prepara para a manutenção de um status quo e não para que as pessoas se efetuem nas suas potências ou se realizem e transformem a sociedade, né? Eu fico pensando nesse colégio que eu estudei, as pessoas que hoje, enfim, são bem-sucedidas, estão em empresas, em cargos de liderança, eram péssimos alunos. E aí, sabe, tipo, isso não é parâmetro nenhum também, sabe? Sim, a grande contradição, né? E porque assim, você e tá cheio, né, dessas informações na mídia aí, né, dessa entender o jogo, né? Qual é esse jogo para você ganhar muito dinheiro? Nossa, é Essa muito via. sobre isso, né? Mas eu não vou deixar passar a frase que você falou assim: ah, agora estão todos bem-sucedidos? Foi isso que você falou? É, Bem de vida? bem-sucedidos, bem de vida, ricos, milionários. Mas aí, isso é o que mostra a partir daquilo que a gente está esperando ver, né? O que esperam que a gente veja, porque, a grosso modo, daí como é que a gente. Não que isso seja sinônimo de felicidade ou de Exato, realização, né? Não, sim. exato. Não dá, não vou deixar passar isso, pelo Não, amor sim, de... mas assim, quando eu fico pensando nesse universo de escola que eu vivi, quando eu encontro esses amigos, assim, raros amigos e os que são mais próximos mesmo têm uma visão de mundos parecida, porque a maioria é outra visão de mundo mesmo. E aí, quando encontram quando encontro os meus amigos, né, a turminha que a gente é mais próximo, acham que a gente é uns porra louca, sabe? Uhum. Tipo, gente, que vocês fizeram da vida, né? Vocês eram tão inteligentes, um virou doutor em história, a outra é artista, sabe? É uma super mãe, surfista. Tipo, vocês são loucos, entende? Olha como é também a lógica, sabe? E a relação de responder a alguma demanda externa é muito precoce também, né? Ah, sim, sim, exatamente. E aí, como se esse lugar dessas conquistas materiais, assim como as notas naquele, definiam alguma coisa, né? E não define nada. Eu penso muito sobre esse tempo do bem-sucedido, sabe? Esse tempo que a gente projeta na infância uma realização, e aquela realização acontece muito antes da gente imaginar, e que ela não está estruturada a partir de um imaginário infantil e não na ideia de construção de caminho, assim, né? Às vezes é melhor ser com mais dificuldade na turma,
porque você não tá respondendo, né? Você tá contrariando aquilo que estão esperando de você e você tá seguindo o teu caminho. Porque eu lembro, assim, do balé, né, por exemplo. Puxa, quando eu coloquei na cabeça, não, quando eu fizer esse envelope duplo em cena, acabou o balé para mim. Cheguei no máximo. É meu ápice, acabei, eu não quero mais, deu, e foi o que aconteceu, assim, a hora que eu fiz, eu falei, ufa, tô aliviada, Não tem mais nada. posso partir para outro caminho, chega, acabou aqui, vou me reinventar com 19 anos. Uhum. Desses projeções, né, de imaginário e que estão numa base estrutural muito infantil e fantasiosa, né? E agora tá me trazendo aqui uma divagação, te ouvir, sobre esse lugar onde às vezes uma expectativa é colocada sobre a criança, sobre si, por um ambiente externo, mas um ambiente externo que talvez tenha já os seus condicionamentos de visão e não vai estar atento às singularidades de cada um, né? Porque Sim. aí não só na escola, quando eu penso as primeiras companhias que eu trabalhei, né? Aí, às vezes tinha assim, a Paula, quando eu estava em companhia de teatro, a Paula é bailarina, não sei o quê. E eu acho que tanto ouvir esse a Paula é bailarina, né, uma coisa que vinha de fora, foi afirmando um lugar que aí eu fui realmente me inclinando para ele, mas eu não tinha muita certeza disso, sabe? Era uma coisa que vinha meio de fora. Assim como depois, mais à frente, a Paula é da escrita, a Paula tem que escrever. Até eu pegar a força de mim e falar, nossa, eu não gosto de escrever, me cansa, eu fico estressada. Sabe? É muito se calibrar, assim, com esse feedback interno e externo, né? E quando a gente é criança é muito difícil fazer isso. E eu sinto esse lugar, assim, de desistência. Você não sabe mais onde se agarrar, assim, então tá, vou me agarrar, vou fazer o que tá pedindo, porque não aguento mais. E aí, só vai, né? Você só vai. Você só vai pra escola, você só faz o que manda. Você só... Total. E aí eu acho que quando eu ouço você falar, eu era a melhor da turma, porque aí eu já ouvi você falar isso. Não, eu queria tirar nota 10 em tudo já para não ir no final do ano Não o ia. número de faltas possível. Olha a estratégia absurda que você criou para poder responder à demanda externa e poder fazer o que você queria. Pois é. Que era ficar na sua, tipo, Bem pirando o cabeção sozinha. Ir pro balé, ficar infinitamente no balé. Ter a liberdade pro balé para ninguém falar assim, se não for bem na escola, não vai no balé. Tá bom, mas... Exatamente. E a minha estratégia, qual foi a minha estratégia? Minha estratégia era, tipo, quanto mais eu ficasse de recuperação, mais tempo eu tinha para ir para a escola, porque na escola também eu fazia os esportes, era onde eu me movia mais, conversava. Só ia assim, só rolando. Muito bom. Então, e nada disso perpassa, né? Porque isso a gente está falando muito de convívio, né? Das disposições sociais, das disposições de propriocepção. E muitas vezes o ambiente escolar não está nada atento a isso, né? Tá atento só à coisa do conteúdo, do aprendizado, blá, blá, blá. Que desperdício. Que desperdício. Nossa, mas isso tudo tá fazendo muita conexão com a sessão que eu tive agora de análise. A sensibilidade de dar importância ao que o outro fala. O momento que eu tô de perceber, opa, tô dando muita importância ao que o outro tá falando. Presta atenção. O que tá me afetando aqui? Me afetou, mas é porque isso já me incomoda. E aí, essas carapaças que a gente monta nas relações, porque veste algo do outro, mas também desconfia um pouco disso que veste. E a gente vai o tempo todo, assim, mas se eu consigo elaborar, né, porque tá muito fresco aqui comigo, é que o tempo todo a gente veste, mesmo que se despe de alguma coisa, a gente está vestindo outra coisa e tá o tempo todo se relacionando com essas carapaças, né, com essas moldes e não tem ninguém verdadeiramente cru Sim. e exposto, assim, né? E daí a moral é a grande vilã disso, né?
Sim, com certeza. A moral e essas relações de poder são os grandes vilões para subjugar algo ou enaltecer algo, assim. Exatamente, porque modelar de alguma maneira vidas que são tão singulares e diversas, né? Aqui você dá importância, o que você escolhe para investir na tua vida e dar visibilidade a ela, né? Investir assim de vou me dedicar a isso e como que você faz isso de existência, né? De subsistência também. Tomar consciência desses processos é que é a obra, né? O ambiente, né, tá sempre se modificando, né? Sempre criando armadilhas e novas estratégias para borrar, né? Ah, aquele que entendeu o jogo, vamos mudar o jogo aqui porque não vai mais funcionar. Na hora que você falou dos encontros aleatórios, aí eu dei uma pensada, assim. Falei, isso tem um pouco a ver. Mas não por ser aleatório, né? Porque a nossa convidada é uma pessoa que propõe muitos encontros, muito conectiva. E acho que passa por encontros programados, encontros aleatórios, e conecta tudo. Eu fico bem admirada com essa capacidade que ela tem. Eu fiquei muito encantada com essa articulação, assim, extensão. Vejo assim, essa presença discreta, mas ultra presente, sabe? Ultra Sim. presente. Então vamos falar quem é a nossa convidada de hoje? Fala. Hoje a gente vai receber Thalita Bretas, idealizadora, coordenadora, cabeça assim do Portal Mood, que é nosso parceiro assim desde o início aqui no Ladeira. Bom, a Thalita vai falar muito do Portal Mood hoje, mas é uma plataforma para ações diversas em dança que visam a comunicação, a conexão de artistas, a publicação de pensamentos, acervos de memória, assim, é uma ação muito ampla. E aí é bem admirável mesmo como a Thalita coordena tudo isso e vai conectando pessoas, que eu acho que isso que é o mais lindo, assim, do trabalho dela. E vai movendo, né? Nutrindo. Conseguem dinamizar a existência do outro, nutrindo ela mesma, assim, né? Ela mesma não, aquilo que ela produz e realiza, né? Sim, sim. Então vamos chamá-la para falar um pouquinho de tudo isso. Bora! O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mood. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. ladeirabausch@gmail.com. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Oi, Olá! Ai, querida, se apresenta aqui para os nossos ouvintes, conta quem é você na ladeira também, para abrir essa conversa. tá ótimo. Bom, meu nome é Thalita Bretas, eu sou profissional da dança. É até estranho a gente se apresentar, né? Porque a gente faz tanta coisa. Sou gestora cultural, sou produtora cultural também, sou museóloga também e artista, tenho formação artística em dança. E nos últimos anos tenho me dedicado 100% ao meu projeto, acho que profissional e de vida, né? Que é o Portal Mood, uma plataforma online especializada em dança, que tem como missão democratizar o acesso ao conhecimento da dança, difundindo metodologias, acervos, eventos, tudo dentro do mundo virtual, né? Usando a internet e as redes sociais como plataformas de aproximação e formação de público.
Então, essa é um pouquinho da Thalita, caipira do interior de São Paulo, mas que já me considero uma paulistana, amo a capital, a Selva da Pedra. E é isso, meninas. Muito feliz de estar aqui, poder conversar com vocês. Eu sou grande fã do Ladeira, escuto, sou ouvinte, sou entusiasta, então estou bem feliz de estar aqui hoje. Que delícia receber você aqui. Fala na ladeira quem que você é. Ai, na ladeira eu acho que eu sou aquela que puxa os outros para virem junto. Eu acho que eu tenho. Não gosto de ir sozinha, gosto de estar em coletivo. Então eu acho que é a que aglutina e vamos descer a ladeira todo mundo junto, mesmo que for rolando. Muito bom. Que lindo, adoro a palavra aglutina. A gente estava falando um pouco na introdução e eu te vejo muito assim, essa pessoa que leva outras, que consegue manter-se sujeito com o outro, assim, né? Manter-se movimentando outras pessoas e não só individualizada, né? De certa forma, muito, muito interessante. Eu fiquei com vontade de conhecer mais, assim, de como que começou, assim, que você se deu conta que a área da produção como gestora, como que começou isso para você, que era essa sua prática, que você tinha esse perfil, assim, né? Nossa, é muito legal essa pergunta, assim, porque tem que voltar lá atrás, né, no passado, assim, desengavetar algumas coisas. A questão, eu vou falar primeiro da questão da memória, que eu acho que é onde trabalhar assim com a história da dança, com o acervo, isso surgiu muito cedo, assim, com 15 anos. Eu estudava numa escola, numa academia de dança em Ribeirão Preto, e essa academia já tinha 25 anos e toda o acervo, a memória dessa academia ficava dentro de um baú. Um dia eu olhei aquele baú, fiquei encantada e falei para a professora, dona da academia, se eu podia organizar aquele baú. Então eu levei aquele baú para casa, eu nunca me esqueço colocando dentro do carro, era imenso. Minha mãe, meu Deus, você inventa cada coisa. E eu fiquei um ano organizando aquilo, sem ter noção de metodologia, criei. E aquilo me mobilizou muito quando terminou e foi colocado em estante. Até hoje é a organização que a academia deu continuidade, né? Que lindo. Hoje eles já têm quase 50 anos, né? Já se passaram bastante anos aí. Uau. E também, dentro da própria escola, eu sempre tinha essa veia mais voltada para a produção. Eu sempre gostei mais dos bastidores, do processo artístico, do que estava envolvido por trás do palco, do que o palco em si, né? E aí, quando eu vim para São Paulo fazer faculdade de dança, a gente tinha, já logo no primeiro ano, uma especialização em produção cultural. E o professor era o André Martinez, um profissional que eu admiro muito e é uma grande, e foi e é uma grande inspiração. E ele falou: olha, eu acho que você devia continuar nessa área porque você tem uma certa vocação para isso. Ele me apontou para esse lugar e aí eu fui trabalhar como estagiária de produção na Secretaria de Cultura do Estado, no antigo Teatro de Dança, o TD, né? E ali foi onde, de fato, eu tomei contato com o universo da produção de forma menos amadora e mais profissional, né? Ali eu fui entender todos os processos, né? O que está por trás de uma bilheteria, de uma montagem, enfim, aprendi de tudo um pouco. Foi uma grande escola, né? A direção era da Cássia Navas, me abriu essa primeira possibilidade. E aí eu terminei a faculdade de dança quase como que um protocolo, né? Enquanto bacharelado e licenciatura, porque eu já tinha decidido ali no meio do curso que o meu lugar não era na cena e nem na sala de aula, né? Meu lugar era mesmo produzindo.
E aí eu terminei a faculdade já produzindo companhias independentes, né, do cenário da dança contemporânea de São Paulo, né. Resumidamente, foram 10 anos trabalhando com diversas companhias, com artistas, né, de trajetórias longas. Isso também acho que é um perfil do meu trabalho, assim, eu trabalhei com artistas mais antigos, né, da geração pioneira ali da dança contemporânea, dança moderna, e também esse lugar foi também me alimentando para essa questão de entender, né, quais são os legados, quais são as trajetórias, de onde vêm essas influências, né. Então trabalhar com artistas mais velhos me trouxe uma certa maturidade, porque eu estava lidando com pessoas que estavam anos, né, já na cena, e ao mesmo tempo, me trouxe uma vontade de inovar, né, dentro desse lugar que a gente acha que está sempre empoeirado e guardado dentro da gaveta, né. E aí o desejo de tirar mesmo a memória da gaveta e ressignificar essa memória, né, de forma mais no mundo globalizado, tecnológico. Então aí veio o que eu diria o pulo da produtora para a gestora, né, Uhum. que é pensar em algo que tivesse a minha assinatura e não só a execução de um projeto de terceiros, né, mas que eu pudesse ter um projeto que levasse um pouco mais da minha inquietude, dos meus valores, dos meus sonhos e desejos. Que aí vem o MUDE, Museu da Dança, e posteriormente virando um portal, de fato, né, o portal MUDE. Esse é um pouco da trajetória, assim, né, da menina estudante até chegar ao que eu faço hoje, me dedico 100%, né. Eu acho lindo você trazer esse percurso desde a academia, passando pela universidade, como foi afirmando, né? Que lindo mesmo. Isso se reflete no seu fazer, na paixão que a gente vê que você tem mesmo pela maneira como você conduz o teu trabalho. Foi lindo te ouvir. Ah, legal. Eu fico pensando, Thalita, lá atrás, né, quando você lançou o Museu da Dança, que a princípio tinha essa proposta de acervos virtuais e que você falava, é um museu virtual de dança, né? Uhum. Eu fico pensando o quanto você já estava assim há 20 anos na frente, 10 anos na frente, porque acho que a gente não entendia muito na época, a gente, digo, classe da dança, né? E hoje, quando assim, principalmente agora com esses trabalhos que eu tenho dedicado mais à história da dança, a importância que eu vejo nos acervos que estão digitalizados, nas referências que a gente encontra disponíveis no cenário virtual, eu fico pensando de onde veio essa tua inquietação lá atrás de já vislumbrar um caminho assim de possibilidades no mundo virtual. Ai, essa pergunta eu tenho que trazer uma figura importantíssima, que foi a Natália Gresenberg. A gente fundou juntas. Nós fizemos pós em gestão cultural. Eu fiquei muitos anos produzindo e parada nos estudos, né? E em certo momento eu falei, eu preciso voltar a estudar para me alimentar. E aí eu fui fazer essa pós no Senac, que era em gestão cultural. Eu acho que eu fui a primeira turma a se formar. Era um curso super novo, ainda é novo, né? Uhum. No sentido da formação acadêmica, né? E lá eu conheci a Natália, que também muito apaixonada pela dança, mas de uma formação diferente. Ela é formada em direito, advogado, trabalhando no mundo corporativo. Mas eu falo isso que não como um julgamento, mas pelo contrário, né? Foi uma junção de expertises diferentes, né? E quando a gente termina a pós, a gente falou, bom, vamos fazer algo juntas, criar uma empresa juntas. A princípio era para criar uma empresa mesmo, né? Um negócio. E aí, assim como é uma criação de espetáculo, eu falo que criar um plano de negócio é um processo artístico, né? De natureza diferente, obviamente. Mas a gente fez uma imersão de 6 meses num coworking com as ferramentas da gestão cultural, que é incrível, né? Essas ferramentas de brainstorm, de fazer mesmo uma criação, né?
colaborativa. A gente estudou muito o mercado, Paula e Ju, né? A gente entrevistou muita gente para entender quais eram as demandas, quais eram também digamos assim, o que faltava dentro da área, né? E o que a gente sabia fazer, obviamente, que não dava para fazer algo diferente do que a gente sabia, e ao mesmo tempo algo que tivesse um apelo, né? E aí foi que a gente se encontrou dentro desse estudo de 6 meses. A gente vislumbrou, olha, o futuro é a tecnologia, né? Assim, o futuro agora, né? Já era há 10 anos, né? Mas a gente já vislumbrava que isso ia ser uma tendência, né? Uma hora a dança, que é a arte da presença, né? Que necessita, né? Do corpo, do ao vivo, a gente não anula isso, né? A gente nem quer isso, né? Mas a gente sabia que em algum momento a área iria também usufruir, utilizar das ferramentas da internet, né, e dessas novas tecnologias. Então, isso é um estudo que não é da dança, né, a gente via como uma tendência mundial, né, em qualquer área. E, a partir daí, a gente também tinha um desejo muito grande de continuar trabalhando com memória, já que um projeto que foi pioneiro, né, aqui em São Paulo, que foi o acervo da Célia Gouveia e do Maurice Vanot, o primeiro projeto de memória dentro do Fomento à Dança, né? Um projeto inteiro de memória, que não tinha criação, né, digamos, cênica, e teve um grande alcance de crítica, de prêmios, e a gente falou, nossa, tem algo aí que, né, está dizendo que falta fazer mais disso. E aí a gente uniu essas duas coisas e chegamos na concepção do mood, né? Então, assim, a gente não tinha muita noção da repercussão. A gente também falou, a gente pode falar que a gente é um museu da dança, né? A gente nem tem um espaço físico, a gente não é museóloga. E aí a gente foi buscar se tinha museu da dança, nunca ninguém tinha registrado, então a gente foi o primeiro registro, né? Do termo Museu da Dança, do domínio Museu da Dança. Então, a gente viu que não tinha ninguém olhando para isso, nem o Estado, né? Porque seria dever do Estado, por exemplo, olhar para um Museu da Dança, mas não, foi iniciativa privada. A gente falou, quer saber, se nunca ninguém falou, a gente bem assim, se nunca ninguém pensou nisso, se nunca ninguém buscou investir nisso, vamos fazer. E a gente, bem cara de pau, assim, registramos a marca, lançamos o Mood, que é o primeiro museu virtual do mundo, né, da dança, dessa linguagem, né? E foi assim, sem medos, sem receios, sabendo que viriam críticas ou questionamentos, né? Eu fui por muito tempo questionada, mas você não é museóloga, né? E agora eu sou museóloga, porque eu falei, então tá, então eu vou virar, porque se o meu saber empírico não dá conta, né? Eu fui lá e fiz uma pós e virei museóloga. Então hoje também tenho essa formação, né? Mas foi isso, meninas. 6 meses de um laboratório mesmo, até chegar no que era um MUD inicialmente, né? Museu da Dança Virtual. Não, e Aí aí vocês me cortam, viu? Porque eu falo demais. não, que eu fico pensando assim, aí o caminho de reinvenção, porque aí eu sinto que o Mood teve um segundo momento, quando começa com aquela plataforma de aula, tudo Uhum. isso antes da pandemia, né? E quando vem a pandemia, todo mundo doido, nossa, o que é para fazer agora? Vocês já estavam fazendo faz tempo, né? E aí o Mood, acho que na pandemia também conseguiu amplificar a ação, auxiliando muito, né, o mundo artístico a se dimensionar no virtual. Como que foi tudo essas fases todas? Ah,
bem interessante essa pergunta. Aí eu tenho que trazer a Natália de novo. O Mood, quando lançado em 2013, 14, a gente tinha como política mesmo de financiamento e de sustentabilidade os editais, né? Ao mesmo tempo, foi muito bom e frutífero os primeiros 3 anos, porque como a demanda era grande e a oferta de projetos nesse lugar era quase inexistente, né? A gente teve muita aceitação, né? Então em 3 anos foram mais de 10 projetos feitos, né? Assim, foi um boom mesmo, né? Só que aí, né, tem um contexto histórico e político daquele momento, né, que começa um grande retrocesso, né, Uhum. das políticas públicas na área cultural e nas áreas sociais como um todo, né? E a Natália, por ter vindo do mundo corporativo, ela tinha uma sagacidade e um olhar para o mercado muito apurado, muito mais do que eu, assim, acho que o mérito é mais dela até do que era um mérito conjunto, mas esse olhar para o futuro, né, eu acho que vinha muito dela. E ela falou, Thalita, olha, se a gente continuar só investindo em políticas públicas, daqui 2 anos a gente não existe mais. Então, foi o momento de voltar a fazer uma imersão, a gente voltou a fazer um laboratório e ficamos mais um período no coworking, refazendo o plano de negócio, e aí com um olhar estratégico para o mercado, né? Pensando em ter produtos, pensando em ter clientes, mudando um pouco o que a gente chama, né, no mundo business, o mindset, né? Uhum. Porque eu tive uma grande resistência, porque a minha formação sempre foi uma formação da militância, né, das políticas públicas, então teve uma resistência, mas a Natália insistiu. Ela falou: olha, vamos insistir, que uma coisa não anula a outra. E ela foi me revelando esse caminho da economia criativa, do empreendedorismo, que era um universo que eu tinha grandes preconceitos, né? E vejo isso muito na classe, né? Porque eu passeio pelos dois universos, né? Pelo mundo dos movimentos, né? Das organizações da sociedade civil, mas também estou ali com um pé na economia criativa, no neoliberalismo, digamos assim, né? Ou como gostam Uhum. de encaixar, né? E no mercado. Mas a gente precisou fazer esse movimento, Paulinha e Ju, porque nós não tínhamos mais como manter o Mood com editais, porque não existia mais editais porque é aquilo que a gente fazia, né? Uhum. Então é quando a gente começa a olhar, olha, nos Estados Unidos, aulas online, assíncronas e streaming já é uma tendência que acontece há mais de 10 anos. Ou seja, a gente começou a ver coisas fora do Brasil, aí é um estudo bem estratégico mesmo, e falar, meu, eles têm uma maior plataforma multiprofessores, que é o CLI, e eles já estão fazendo aula ao vivo streaming. Então a gente começou a ver isso, a gente falou, nossa, mas streaming é caríssimo, a gente nem sabia o que era um Zoom, Uhum. né? Uhum. É caríssimo eu conseguir fazer tal, mas então vamos fazer assíncrona, vamos gravar professores. Então a gente começou a também estudar o que era a maior plataforma de aulas online do mundo é no Brasil, que é o Educar, né? Uhum. E a gente falou, o Brasil já está começando a ter uma cultura de estudar online, né? Então a gente começou a olhar essas tendências e falou: uma hora vai chegar na dança, uma hora vai chegar no teatro. Uma hora a gente apostou, risco total, né? E Uhum. aí a gente foi criando o que é o portal hoje, que são esses pilares, né?
aulas online com metodologias de artistas brasileiros. A gente não perdeu a essência principal, que é a difusão e a democratização da arte brasileira, da dança brasileira. Então, a gente trouxe uma curadoria de professores que, mesmo que trabalhando com uma técnica europeia, enfim, né, norte-americana, mas que construiu sua própria visão, seu próprio método, sua própria técnica, seu próprio olhar, e aí a gente pode trazer vários nomes para isso, e sempre, e eu acho que o diferencial do portal é sempre olhar também para a educação somática, né, para esse corpo total, para a saúde, né, para esse corpo generoso, plural. Eu acho que o diferencial da nossa plataforma está aí, né, nessa curadoria. E aí fomos abrir. Não, todo mundo queria sair com eventos dentro do Museu da Dança, mas o Museu da Dança não é um portal de divulgação, né? Mas as pessoas queriam ser divulgadas. Então vamos abrir um calendário de eventos. Então a gente também foi entendendo que o que o nosso usuário, o nosso seguidor buscava da gente e a gente foi ampliando. E aí a possibilidade dentro do mundo, né, dos eventos, de virar uma plataforma de difusão, aí entra publicidade, que é uma maneira de manutenção do portal também, né? Espaços, né, de publicidade. E aí a gente foi criando e abrindo essas outras frentes que não dependem de edital para existir e para monetizar, né? E de caráter com fins lucrativos. O que o Moodle até hoje, né, a parte de memória, sempre vai ser sem fins lucrativos, né? Ninguém vende memória, ninguém vende história, né? Isso é um patrimônio imaterial que é sustentado de outra forma, né? Mas o Moodle tem à frente, obviamente, que monetize, que mantém a máquina, né? Que mantém o negócio. E a pandemia, né, Paulinho e Ju, foi o boom, né? Porque eu acho que o Moodle apostou isso lá em 2017, né? Entre 2016 e 2017, onde, né, depois da saída da Dilma, que a gente começa a ver, né, uma caída, né, de fato, nas políticas culturais. E aí a gente apostou, mas ia demorar mais, né, para chegar a essa tendência e tal, mas a pandemia acelerou isso, né, de uma forma muito rápida, né? As pessoas, em 2, 3 meses, as pessoas estavam fazendo coisas que provavelmente a gente faria daqui 10 anos só, né? Mas a Verdade. necessidade, a crise, né? E, buscar se manter, né? Viver, sobreviver, né? Fez com que as pessoas dominassem tecnologias e ferramentas de uma forma muito rápida, né? Eu acho que o brasileiro aqui, assim, os artistas, os professores se reinventaram de forma impressionante, assim, né? Como foi rápido, né? E acelerado, né? E aí, como você disse, o Moodle já estava nessa estrada, nesse percurso e acabou sendo um ponto de referência ou de auxílio, né? Enfim. Nossa, eu queria apontar duas coisas, assim, que eu acho que tem muita relação com o que, aqui na minha subjetividade, tem muita relação com o que a gente estava na introdução, que foi quando você falou assim, tive muitas críticas, né, porque eu não era museóloga, mas você já tinha um acervo de dança, já estava fazendo isso, e quando foi fazer a pós, você já era museóloga só para ter o certificado de alguém museólogo, não deslegitimando, né, um Sim. estudo e tal, mas que esse fazer, ele, quando não tem nada dito e nada preparado, né, quando não tem a luz ali para esse fazer, o quanto esforço e audácia e coragem precisa ter para seguir um caminho, né, desconhecido, assim. Uhum. Então eu queria chamar a atenção a isso, assim, talvez
você desbravou, né? Talvez não, você desbravou um campo ali que não era legitimado, né? E depois você fala que esse campo da história e da memória, ele é um bem imaterial e que não tem fim lucrativo, mas que essa ambivalência, né? Mas que para existir isso e não depender, né, dos editais públicos e do Estado para que isso exista, precisa ter um meio e uma lógica de subsistência dessa prática, né? E o quanto Sim. isso também, de novo, me faz pensar o quanto de coragem, de movimento, de reinvenção, de dedicação para que isso aconteça, né? É ambivalente, né? Você não está lucrando com isso, mas você está viabilizando, gerando emprego, gerando história, gerando parcerias, né? Para a subsistência desse sonho. Não, você falando, Ju, me faz lembrar, assim, quando a gente lançou o Laboratório da Dança, que é a plataforma de aulas online, tiveram críticas, assim, né, posts muito específicos que não levava nosso nome, mas que estava direcionado nas entrelinhas, né? Uhum. Ah, que formação é essa? Aula online vai machucar todo mundo, né? E como se a gente estivesse querendo virar uma concorrência das escolas de dança, né? Uhum. E aí a gente teve que, nesse momento de muitas críticas iniciais, principalmente de professores e diretores de escolas de dança, né? A gente teve que colocar assim mesmo no portal. Não somos uma plataforma de formação, né? São aulas livres, inspirações. A gente teve que afinando esse lugar porque era tão novo e as pessoas tinham medo, receio, enfim, né? Então, é isso que você falou, né? Quando a gente lançou o museu, vocês não são museóloga, não é nenhum museu físico, cadê o acervo? A gente não tinha nem site, tinha só um Facebook, a gente começou fazendo o museu com parabenizando aniversariantes, que vinha com uma biografia. Mas foi nesse movimento que a gente começou a conseguir seguidores e começou a fazer com que o Mood fosse conhecido, né? Eu acho que tem um quê de... Acho que de um lugar jovem, assim, lá no início, que não tem muito medo e parâmetro, assim, né? Eu falo, é isso que eu tenho, então é com isso que eu vou trabalhar, né? Uhum. E a gente tinha, assim, padrinhos, madrinhas, patronos, né? Pessoas que eu acho que vieram com a gente junto no início, que foi muito importante, né? Que era a minha rede afetiva de trabalho. Então, assim, ter o aval da Célia Gouveia, né, da Zélia Monteiro, da Mariana Muniz, da Ruth Rachu, que eram pessoas desse movimento que eu estava junto, né? Que foram validando também, né? Uhum. A mesma academia, né, com a Ana Terra, né, os professores Marisa lá na Unicamp. Então, assim, tinha pessoas que reconheciam que o trabalho tinha um tom juvenil, assim, no sentido da força, né, mas que sabiam também que tinha um potencial muito grande, né. Então, acho que não dá para falar que foi sozinha, assim, uma ideia do além, né, acho que tinha ali uma rede afetiva e de mestres, assim, pessoas que falaram, não, a gente acredita, vai em frente, que vai rolar. Então, e mesmo com as críticas, a gente foi mudando rotas, como entra o discurso, porque o mercado é isso, né? Quando você lança uma coisa, as pessoas vão questionar, vão criticar, mas você tem que estar preparado, né? Preparada, no caso, né? Para Uhum. fazer esse movimento de entender onde estão as questões, se precisa mudar algo. Enfim, acho que eu perdi um pouquinho o fio da meada, mas é que hoje, por exemplo, eu não sei se eu
lançaria algo assim com tanto desprendimento, assim, como era, né, há 10 anos atrás, assim, sem medo, sem pensar o que, que as pessoas vão falar, simplesmente movida pela paixão, né? Uhum. O portal já foi com muito mais estudo de mercado, né? Porque eu falo assim, é lindo o amor pela dança, mas assim, ninguém vive de amor só, né? A gente tem que pagar boleto, né? E aí entra um lugar mais pé no chão também, né? Necessário dosar, né? Senão a gente fica patinando e isso não é saudável, né? Uhum. Viver sempre na corda bamba, não sabendo o dia do amanhã, isso traz muita insegurança e aflição, né? E Então, nossa, já falando. passei. Diga, Paulinho. Não, que você falando disso, eu acho de muita relevância e o quanto que a dança tem esse, esse grande, como é que posso dizer? Tabu? Tabu de estar sempre associado a um romantismo, a algo fantasia, a algo da paixão, a algo da entrega insana sobre, né, pela arte, e que eu vejo poucos campos de discussão e de fomento a essa estruturação crítica sobre a dança, sobre o campo de conhecimento da dança, e que dê essa formação que não seja, por exemplo, ou fazer uma pós-gestão cultural, mas que não contempla o campo da dança. É uma gestão cultural que está ali abrangendo todas as linguagens. E quanto tem ainda para desbravar, né? Para a dança, assim, vamos falar disso, de mercado de trabalho na dança, pessoas que peitam esse tipo de discussão e formação. Tem muito ainda a se construir, né? Como linguagem, como mercado, como campo de conhecimento. Tem muito a se explorar ainda. Uhum, uhum. Assim, aí você falou com a pessoa que viciou, né, no sentido bom da palavra, no estudo da economia criativa e do empreendedorismo, né? Obviamente que é isso que você falou, na área tem muito tabu, eu sou, né, eu sou uma pessoa que trabalha muito dentro da militância, né? Esse é o meu lugar também de fala e de muita energia vital, né? E dentro desse lugar, muitas vezes, uma vez a gente estava numa reunião de movimento e uma pessoa falou assim: Ah, mas a sua fala está muito empresarial, né? E aí eu falei: Mas eu sou empresária, né? Eu não sou funcionária pública, no caso, essa pessoa era funcionária pública, né? Eu falei: Eu não sou funcionária, eu não posso falar do lugar do funcionário público, né? Porque o fato de eu ganhar editais ou de eu ter projetos financiados não me faz funcionário público, né? Uhum. Por algum momento eu tenho uma parceria com a Secretaria de Cultura ou com a Prefeitura, né? Com dinheiro público. Mas acabou o projeto, eu sou o quê? Né? Então eu falo como empresária, porque qual o problema? Porque no fundo é isso que eu sou. Eu pago imposto de empresária, de empresa, né? Eu pago pessoas para trabalharem comigo e isso não me torna menor, né? Ou torna o meu trabalho, digamos, hostil, né? Porque tem um olhar para o mercado que às vezes é essa coisa da competição, da hostilidade, daquilo que Uhum. pode ser passar. Então, acho que tem todos esses. Eu posso trazer várias palavras, né? Uhum. Neoliberal, né? Coisas que a gente vai engessando, mas eu sempre tento. Hoje eu dou aula numa pós de dança, de economia criativa e empreendedorismo, e eu sempre tento levar junto com os alunos, construir junto com os alunos, o que é olhar para o mercado também como um lugar de afeto, de generosidade, de entender seu cliente,
não só como um número, né, mas como uma construção de forças, né, de potência, porque a gente está trabalhando com arte, né? Não é a mesma coisa que você vender um sabonete na prateleira, né? Uhum. E não diminuindo o sabonete, porque todo mundo vai comprar um sabonete, mas que eu estou dizendo que são naturezas diferentes, né? O nosso trabalho vai envolver subjetividade, o nosso trabalho vai envolver o cuidado com o corpo. Então, não dá também para falar só de mercado enquanto números, enquanto só índices, né, de venda, de estatísticas. Isso entra também, né, porque é empresa, né? E, obviamente, que eu tento também levar para esse lugar do empreendedorismo, né, o que chama-se no mundo corporativo que é a responsabilidade social, né? Então, o que você devolve para o universo, para o mercado que você trabalha, para a área que você trabalha? O que você devolve enquanto economia, que não é só a economia do dinheiro, do capital, né? Mas é a economia da sustentabilidade, é a economia da diversidade. O que você devolve? Qual que é a sua responsabilidade social? Isso eu zelo demais, né? Porque eu posso ter hoje essa empresa que tem produtos muito claros, né? Preços muito claros. Então, a pessoa entra no portal, ela tem uma gama de coisa gratuita. Essa é a minha responsabilidade social. Não tem nenhuma faixa etária ou monetária de classe que não vá acessar conteúdo do portal. Ele vai acessar qualquer conteúdo, seja dicas de aula, seja documentário, seja acervo, seja texto. Então, essa é a minha responsabilidade social. A faixa base, todo mundo acessa, gratuitamente. Depois eu vou tendo outras faixas com preços muito populares, com preços médios e com preços mais altos, né? Mas a minha entrega principal é gratuita, sempre. E não vai mudar, né? Não vai deixar de ser. E a minha responsabilidade social enquanto pensamento de política pública, que eu acho que esse é o grande legado, né? Você deixa para as próximas gerações. Isso eu tento levar para todos os meus alunos, para os meus cursos, para as minhas palestras, né? Que às vezes o mundo corporativo faz porque a lei exige, né? Mas no meu caso é porque eu acho que é um valor implícito, né? Tem que estar dentro, tem que andar junto. Thalita, nossa, você falando tudo isso, só me vem te perguntar agora, assim, a gente tem aquele ringue da dança. Tem vários, né? Mas te pedir. Mais de produção, viu? Nossa, eu tenho vários, gente. Vários, vários, vários. Diga, o que eu tenho que falar, Paulinha? E a política pública, qual que é um perrengue que você poderia compartilhar aqui com a gente? Tira esse tabu pra gente. Ai, perrengue, gente. Nossa. Ai, tem tantos, assim. Eu vou começar com de produção, né? Eu produzi muito tempo, né? Site específico, dança em espaço público, né? E aí produzir isso, gente, assim, é oração todos os dias antes de uma estreia, né? Você conversando com o céu, com os deuses da chuva. E aí a Zélia dançava numa vila, né? Que é a Vila Maria Zélia em ruínas. E em ruínas, obviamente, o espaço não tinha teto. A gente não tinha luz, não tinha nada, então a gente montava tudo, né? Levava projetor, tudo, 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 tudo. Levava uma estrutura imensa e começou a chover, né? Ai, ai. E aí a gente, com todo aquele equipamento na chuva, mas foi uma chuva que veio do nada, sabe? Um vento que bate assim.
e a gente correndo no meio da lama, tirando as coisas. E aí a gente foi embora de metrô ali, eu e os produtores, com as lamas até no joelho. Eu acho que esse foi o momento que a gente sentou e deu muita risada, assim, porque a gente estava tão no perrengue, se olhando ali daquele jeito, que a gente falou, eu e o Rafael, o Rafael Petro, que era meu assistente, que hoje tem uma produtora imensa, né? Cresceu super. A gente falou, não, vamos parar com essa coisa de site específico que não dá certo, não. A Paula que dança na rua sabe bem, né, Paula? É. Esses Olha, perrengues, eu esses vou te falar perrengues. que a gente, não sei, a gente ainda quer estudar sobre isso, mas eu sempre falo, não vai chover, gente, é isso. E já aconteceu de várias vezes, tipo, tá chovendo muito, 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 muito. Na hora que vai começar, para de chover. E Ai, um tá, outro vamos. perrengue que eu vou contar para vocês, que aí é um perrengue do mundo corporativo, né? Esse era do mundo da produção, dentro das leis de fomento, né? Ao mesmo tempo, eu comecei a estudar economia criativa, empreendedorismo, e comecei a entrar nesse universo, porque assim, gente, são métiers, né? Você entra no métier da dança, tem aquelas características, aquele tipo de pensamento, né? E eu comecei a entrar nesse mundo das startups. Olha ela, já E muito à aí, frente sempre. mas esse foi um perrengue incrível, porque olha, que vergonha. E aí tem um cubo, né? Que eu não vou falar de quem é o patrocinador, sei lá, né? Se pode falar, enfim, você corta se precisar cortar. Que era um espaço de startups, empreendedorismo do Itaú. E eles abriram uma inscrição para apresentações de startup. Eu nem sabia o que era, eu falei, eu vou me inscrever. E no fim fui selecionada. Do nada fui selecionada e falei, pronto, agora eu tenho que ir fazer um pitch. Que antes eu não sabia o que era essa linguagem de pitch. Que é você apresentar uma ideia, um negócio em apenas 3 ou 5 minutos, até 5 minutos, é o limite de um pitch. E eu fui apresentar esse pitch. Quando eu cheguei lá, gente, que começaram os pitches, eram só os selecionados, pitch selecionados, uma plateia imensa. E eu era assim, tipo, do meio para o fim, né? Que o povo começou a apresentar o pitch, eu comecei a suar frio, porque eu não, eu era um peixe fora d'água. O que eu tinha para falar não tinha nada a ver com o que aquele povo queria ouvir. E eu fui suando frio, fui ficando. Eu sei que eu subi e falei de dança, de museu virtual, nem existia portal ainda, era totalmente fora da caixa, né? E eu fiquei vendo aquelas pessoas me olhando assim, tipo, o que que essa menina tá fazendo aí? Eu sei que foi uma vergonha, eu me senti assim, péssima, eu saí de lá até com torcicolo, porque eu fui ficando dura, rígida. Nossa. E eu sei que era isso, e no final tinha um grande cara do Sismundos aí, que era o convidado Master Blaster, e quando ele entrou para falar, aí eu entendi, né? É o lugar do varejo, da venda em Uhum. escala. Aí você vê também um lado, né? Que ali eu falei assim, o que eu quero desse mundo das startups, né? Eu já vi que eu não vou ter essa linguagem e nem esse desejo desse lugar que era né, o cara que todo mundo estava esperando para ver, né? Ao mesmo Uhum. tempo, tinha algo ali que me chamava atenção, e aí são as dosagens, né, de você olhar para um perrengue e tirar daquilo algum aprendizado, né? Mas foi feio, assim, foi tipo uma vergonha master, assim, subir num palco e falar grego, né? Tipo, falar uma outra língua que ninguém estava querendo ouvir. E nossa, Ai, que meu forte, Deus. né? Quanto precisa de técnica, precisa de estudo, precisa de prática, precisa de tempo, né? Para chegar lugares desses e saber se comunicar mesmo sem perder o que é a tua proposta, né?
sim. Porque pode ter. Mas foi um fracasso, viu? Não deu certo. Eu simplesmente não sabia, né? Aham, Hoje eu sei mais, enfim, mas também não é o universo que eu investi mais, né? aham. Eu usufruí daquilo que eu achava que era legal, mas minha praia é outra. Thalita, a gente está se encaminhando para o final e eu fiquei com Ah, vontade de. Que delícia, né? Nossa, faz tempo que estava com ai, vontade dessa conversa. A gente pensa naquele quadro de audiodescrição, mas que eu pensei uhum, como que você instigaria, né, alguém que está com dúvida ou com questões em relação à dança. Como que você poderia descrever aí um caminho ou incentivar, instigar a seguir um caminho uhum. aí de empreendedorismo, economia criativa? Legal. Ah, essa pergunta nunca cala, né? Hum, Sempre me perguntam, mas dá para viver de dança? Eu vou conseguir ter tranquilidade, né, de me sustentar, de viver, né, de forma tranquila? É sempre uma angústia, né, para quem ama a área, né, mas também vê assim, né, um momento de muita pressão, né? Pressões de vários lados, né? Crise na economia, né? Não sei nem qual nome dá para isso, né? De retrocesso na política cultural, né? Eu acho que nem dá mais para falar de retrocesso, né? Passou disso, hum, né? Perdemos o MINC, né? Perdemos políticas públicas estruturantes, enfim. E aí eu não gosto muito de ser extremamente otimista, porque parece que eu estou vendendo algo que é inalcançável e não existe, que é para poucos, né? Mas ao mesmo tempo, eu não, eu estou ali, né, para trazer ferramentas ali que eu digo quando eu estou no universo do ensino, né? Para trazer ferramentas concretas, né, de estruturar um projeto, ou um negócio, ou uma ideia, ou uma ação, né? Porque não, apesar da gente estar falando de dança, né, do plano, como você disse, né, Ju, do etéreo, da paixão, a gente sempre está com uma carga muito grande quem trabalha na área ou quer trabalhar na área, né, de algo que é muito visceral, né, hum, vital. Mas eu preciso trazer ferramentas concretas, né? Porque o primeiro a pessoa já tem, que é o amor, que é o desejo, que é o sonho, né? Esse é o apontamento principal, né? Isso não tem ferramentas que constrói internamente, né? Então, que bom, porque às vezes a gente vai, eu vou fazer curso de empreendedorismo no Senac, eu faço cursos, né? Estou sempre me aprimorando e a pessoa não tem isso. E aí você vê que uhum. é muito mais difícil e o processo, o caminho, né? Agora você tem paixão, isso já é assim um motor, né? Digamos assim, que o motor está azeitado, né? O motor está com óleo, né? E aí fica mais fácil de fazer esse motor funcionar. Mas aí são as ferramentas, né? De gestão, de produção, de plano de negócio, para que a pessoa vá afunilando e estruturando e vendo entradas concretas no mercado, né? Ou nas políticas públicas. Então, é colocar no papel, né? É trazer índices de avaliação. Então, assim, é estudo, né? Não tem milagre, entendeu? Não tem
fórmula tipo, emagreça 20 quilos em 7 dias, não tem isso, né? Existem ferramentas, mas é preciso trabalho técnico, estratégico, né? Então, é colocar a mão na massa. E aí, esse trabalho é contínuo, né? É você se reinventar e refazer e olhar para o mercado sempre que tem uma nova tendência, buscando mesmo no mercado as respostas para aquilo que te mobiliza. Aí as pessoas falam, ai, mas eu trabalho com algo tão específico. Eu falo, nossa, quantos milhões de pessoas tem no mundo, no Brasil? Será que não tem 30, 50 pessoas que querem ouvir isso que você está falando? Que querem fazer isso que você está fazendo? Né? Tem público para tudo, gente, mas é preciso estruturar, é preciso colocar em ferramentas de negócio muito específico. Então, assim, o que eu diria, não tem milagre, não tem fórmula pronta, mas tem ferramentas que te auxiliam muito. Uhum. E tem gente pensando a dança a partir disso, né? Exatamente. Exatamente. E E qualquer aí, assim, dúvida, uma consultoria com a Thalita e com o Moody. ai, meninas, como é bom ouvir vocês, estar aqui com vocês, porque isso me alimenta. É uma iniciativa que, já falei, sou fã pra caramba, né? Então, Que delícia! Terminando, esse vai ser o penúltimo episódio do Ladeira com a sua 2021. voz. que legal! Ano acabando, voou, ano difícil, mas estamos aí, resilientes, né? Thalita, a gente sempre divulga o Mood aqui no Ladeira, mas por favor, deixe o contato do Insta, do portal, para o pessoal acessar. Claro, deixo sim. Então, pessoal, fica aí o convite para vocês acessarem o universo do Portal Mood. No Instagram é @portalmude, MUD mudo, né, de Museu da Dança. E o site também é portalmude.com.br. E todas as redes, vocês colocando no YouTube, é Portal Mood, fazendo as buscas, enfim, Facebook também, Portal Mood. Então, vocês encontram a gente sempre com esse nome nas mídias sociais. Vai ser um prazer ter todos os ouvintes aqui da Ladeira junto com a gente lá. Delícia. Então, muito obrigada, querida, pela participação, por tudo que você trouxe. Eu que agradeço, Paula, Ju, vida longa aí, ó, Ladeira, e que a gente possa ouvir mais e mais artistas, gestores, produtores e todos os profissionais da área da dança. Obrigada mesmo. Obrigada, Thalita. Um super beijo. Um beijo. Beijinho. Tchau, tchau. 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 O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios,
nos incentivar a continuar produzindo? Entra lá no site do apoia.c/Ladeira Bausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.